Deuteronômio, no capítulo de número 6, verso 8 e 9, nos diz assim: também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 6. Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 5. Diz-nos, quantos encontraram, digam amém? O povo aqui é bom de Bíblia. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Vou ler de novo. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Queridos, eu quero pedir agora a tua atenção, rapidamente, e põe a tua Bíblia do lado, para que nós possamos entender a palavra de Deus. Todo texto ou toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, todo o texto, apesar de nós não compreendermos ele tem uma explicação e uma aplicação. A Bíblia é a palavra, é palavra viva, é Deus falando conosco. Se nós queremos conhecer Deus, será através da leitura da palavra de Deus. Olha aqui para mim, esqueça o que está acontecendo do teu lado. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, a Bíblia nos traz uma lei que dizia que teria que ser colocado, atado naquele judeu, e no Mateus capítulo de número 23, verso 5, vai dizer que era um filactério, e Jesus vai falar sobre isso. Ou seja, todo judeu, escriba e fariseu, ele atava na mão esquerda uma caixinha de couro e outra na testa. Na da testa era um compartimento aberto, na da mão com 4 espaços ou 4 locais aonde seria colocado trechos das escrituras sagradas. Mais propriamente, o texto que está escrito no livro de Êxodo, capítulo de número 3, de 1 a 10, e depois de 10 a seguir. Seriam 2 partes, também Deuteronômio capítulo 21, de 1 a 10 e a seguir. Seriam 4 partes, e o texto que eu li também, Deuteronômio 6, seriam divididos em 4 textos colocados na mão, os outros seriam colocados na testa, entre os olhos. Aí alguém vai perguntar, mas por que o judeu faz isso? E o que estava escrito no livro de Êxodo, capítulo 3, está falando sobre a consagração dos primogênitos. Todo primogênito, quando nascesse, deveria ser consagrado. Nesse mesmo texto, eu já falei aqui uma vez, havia alguns animais que seriam considerados impuros, e lá está dizendo, um entre eles a respeito do jumento, que ele já nascia com destino à morte, mas para que ele pudesse viver, um cordeiro deveria morrer no seu lugar, para que ele alcançasse vida. Ou seja, todos aqueles que nascessem de forma impura precisavam de um resgate, de uma remissão. Isto era o ensinamento que os judeus guardavam com ele. No livro de Deuteronômio capítulo 21 vai falar sobre a expiação por aqueles que estivessem mortos, ou seja, todo morto precisava ser expiado. E no texto que eu escrevi, que eu li, está Deuteronômio 6, está falando exatamente de todo esse contexto. Já em Mateus capítulo 23, Jesus está descrevendo que todos os judeus estariam usando esses 2 adereços. Aí eu quero te chamar a atenção. Esses adereços eram colocados para que todo judeu, todo escriba, todo fariseu se lembrasse de Deus, não se esquecesse daquilo que Deus havia mandado que eles fizessem. Qual seria a ação deles sobre a terra? Aqui eu começo a aprender que Deus estava preocupado
cuidado de que o homem ou todo judeu jamais se esquecesse dele, ou seja, eram lembretes para que quando eles fossem orar, eles dobrassem os joelhos e tivessem na testa, representando a mente, uma parte da escritura que estaria guardada em suas mentes, a mesma parte estaria na mão esquerda, representando o coração, ou seja, não bastava lembrar, mas tinha que amar aquilo que estava gravado na sua mente e no seu coração. A Bíblia nos ensina que toda vez nós devemos guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração, para nós não nos desviarmos e não pecarmos contra Deus. Não basta ser, como diz Tiago, apenas ouvinte da palavra, temos que ser praticantes desta mesma palavra. Mas eu quero te chamar a atenção, porque a preocupação de Deus, de que o homem não se esquecesse da palavra de Deus, eu quero aqui chamar a tua atenção para algo que é muito corriqueiro na nossa vida. Todos nós somos dados ao esquecimento. Existem doenças nos dias atuais, a saber o Alzheimer e várias outras, que atacam o nosso cérebro e não permitem que nós tenhamos uma vida saudável, porque toda vez que esquecemos, todo esquecimento ele traz uma consequência. Vamos lembrar de coisas corriqueiras. Quantas vezes nós saímos de casa e outra hora tivemos que voltar, porque a chave que abria a porta, ou algo que nós iríamos usar, ela ficou em casa. Houve um prejuízo de tempo. Mas quando se trata da palavra de Deus, não é assim. Toda vez que nós nos esquecemos de Deus, nós temos conosco muitas coisas que vão acontecer conosco, que vão nos machucar, que vão nos trazer prejuízo. E então eu quero te chamar a atenção para alguma coisa nesta noite importante. O que acontece com o homem quando ele se esquece de Deus? O que acontece conosco quando nós esquecemos de Deus? Já que somos dados ao esquecimento, já que somos levados a esquecer dos benefícios que o Senhor já nos tem feito, quando nós olhamos para o livro de Juízes, no capítulo número 2, se não me falha a memória, no versículo de número 10, a Bíblia diz que uma geração que não conhecia a Deus começou a caminhar. Mas voltamos no passado e vamos ver que até o tempo de Josué houve um povo que andou na presença de Deus. Enquanto este povo se lembrou de Deus e estava no Egito, Deus com mão forte arrancou de lá 10 ídolos, foram cada um abatidos naquilo que eles consideravam mais importante. Entenda uma coisa nesta noite: quando você esquece de Deus, você começa a aprender de ídolos. Quando você esquece desta palavra, você começa a aprender do mundo. Deus me trouxe aqui hoje para te lembrar que Deus te chamou, te resgatou, te trouxe até esta casa para você lembrar dele dia e noite, meditando nesta palavra. Aleluia. Mas houve ídolos após ídolos caíram. E um povo que foi resgatado do Egito chegou na frente do mar. A Bíblia nos diz que eles não tinham saída. Preste atenção, muitos de nós só vão lembrar de Deus quando nós estivermos em situações difíceis. O mal nosso é que nós não oramos para prever o mal, mas nós oramos quando o mal já aconteceu. Ei, desperta aqueles que ouvem a voz de Deus nesta noite. Se há um propósito de oração, continua nele. Se há algo que pode mudar as nossas vidas, é lembrar que Deus é todo poderoso e pode fazer aquilo que Ele quiser. Aleluia. Quantos de nós, com vida fácil, abastada, sobrando na mesa, a escola em dia, as coisas resolvidas, não vivemos a nossa vida regaladamente?
No livro de Mateus, a Bíblia fala de um homem que quando ele fez a colheita sobejou, os celeiros eram pequenos, não tinha o que guardar, ele colocou em seu coração: farei grandes celeiros, farei maiores ainda, guardarei aquilo que as meu braço conseguiu e colocarei nele, e direi para minha alma: alma, come, bebe, folga, porque tem muito em depósito. Ei, um recado do céu para você: todos aqueles que esquecem de Deus, se esquecem que um dia tem que prestar conta daquilo que fez, bom ou ruim, mal ou negativo, mas vai estar na presença de Deus para poder prestar conta. Ele se esqueceu de Deus, e uma palavra bradou do céu: louco, ainda esta noite pedirão a tua alma, e o teu depósito não poderá pagar aquilo que requer o teu pecado. Porque no livro de Romanos capítulo 6, verso 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando eles escreviam a lei e colocavam lá no livro de Êxodo capítulo 13, estava registrado: o salário do pecado é a morte. Você já nasceu para morrer, mas entenda uma coisa: alguém pôs um ponto final, alguém morreu no seu lugar, alguém te libertou para você entrar nesta casa e conseguir ver o céu aberto e a glória de Deus descendo sobre a sua vida. Um povo saiu do Egito, um povo murmurou 11 vezes no deserto, e um povo viu a mão de Deus trabalhando em prol deles. E eu tenho certeza que hoje, se eu pegar nesses bancos à minha direita, à minha esquerda ou no centro, não vou falar de quem está no púlpito, que talvez teve uma experiência ainda maior, todos sem sombra de dúvida poderão dizer: eu estive em aperto, mas Deus me socorreu na hora da angústia. E aí, nós começamos a calcular conosco: o que me leva a esquecer de Deus? Por que é tão fácil esquecer do nosso chamado? Por que é tão fácil se deslumbrar com as coisas visuais e não adentrar no mundo espiritual para ter intimidade com Deus? Se vivemos daquilo que é aparente e esquecemos daquilo que é espiritual, nós viveremos coisas medíocres nesta terra. Talvez teremos em depósito, mas a nossa hora vai chegar. Entenda, tudo na palavra de Deus ela tem um significado. Se para o judeu tinha que ter um filactério na testa e tinha que ter outra na mão, no livro de Apocalipse nós lemos que vai chegar um dia em que haverá uma marca na testa do homem, em que haverá uma marca na mão, e essa marca na testa e essa marca na mão não vai ser para que o homem seja glorificado, mas vai ser para todos aqueles que não têm conhecimento da palavra e vão aceitar a marca da besta. Mas eu quero adorar ao meu Deus, que aqui em Rolim de Moura, na cidade alta, na congregação Éfeso, tem um povo conhecedor da palavra e que vai rejeitar em nome de Jesus. Porque não aceitamos e não vamos viver segundo esse século, porque nós não queremos a idolatria, nós não queremos a identidade de gênero, nós não queremos as coisas deste mundo. Melhor viver como crentinho, pequeno, bobo, quadrado, atrasado, mas tendo certeza que a trombeta vai soar, e quando ela soar, os nossos ouvidos vão ouvir, para sermos transformados e estar na presença dEle. Um povo que esquece de Deus. Quando nós esquecemos de Deus, e é incrível que somos crentes que se esquecem de Deus. Essa palavra não fala com você, ela fala comigo.
Quantos de nós, dentro das nossas casas, alguém tem uma dorzinha de cabeça? Qual a primeira coisa que nós dizemos? Leva para o médico. E eu não estou aqui fazendo apologia a ninguém deixar de tratar daquele que precisa, mas eu quero chamar a tua atenção, porque se você lembrar de Deus, você vai estender a mão e vai dizer: Deus, cura esta enfermidade, liberta, porque eu me lembro que os sinais seguirão os que crerem, e eu creio na tua palavra. Estamos nos esquecendo, porque quem esquece de Deus não conhece Ele de verdade. Quem esquece de Deus vive preocupado com amanhã, porque não sabe o que vai acontecer. Mas todos aqueles que se lembram de Deus, o amanhã ele não está nem ligando, o passado está resolvido, porque a hora é de glorificar, porque ele está na presença daquele que vive e reina. Quando nós esquecemos de Deus, nós esquecemos o propósito porque estamos aqui. Quando nós esquecemos de Deus, nós esquecemos o propósito que Deus já colocou em nossas vidas. Quando nós esquecemos de Deus, nós esquecemos que alguém um dia soberano, todo poderoso, nos fez promessa e disse: ei, amanhã eu vou te abençoar, ei, amanhã eu te uso, ei, amanhã eu tenho vitória, ei, o céu está aberto. Mas quem lembra de Deus, está na prova, mas está glorificando. Quem lembra de Deus, está dentro do calabouço, mas o culto acontece lá. Quem lembra de Deus, as pernas estão amarradas no alto, as costas no chão, como diz alguns historiadores, a carne está rasgada, mas da boca não sai palavrão, da boca só sai adoração, porque sabe que ele conhece Deus. Sabe por que você responde a alguém mal? Sabe por que entra um nervosismo dentro de você que você não sabe de onde vem? É porque você ainda está vivendo como o curso desta terra. Bateu, vai levar. Bateu, eu responder. Se pisar no meu calo, eu apavoro. Não, você não está lembrando de Deus, porque o meu Deus é aquele que subiu na cruz do Calvário, e quando lá ele estava, ele olhou para aqueles que atormentaram, que bateram, que cortaram, que machucaram, olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Quem sabe quem é Deus e não se esqueceu dele, a dor não vai ser a afronta da terra, mas a dor é dizer um palavrão ou fazer algo que entristece ele e está separado dele. A maior dor que Jesus sentia não era a cruz, não eram os cravos. Não, a maior dor que ele sentia é porque lá os pecados que fazem divisão entre nós e Deus, fez divisão entre ele e Deus. A maior dor está separado. Sabe por quê? Porque ele era Deus e ele conhecia Deus. Porque os discípulos olharam para ele dizendo: Mestre, mostra-nos o Pai. Ele responde: olha, estás comigo tantos dias, quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai me vê. Salmo 9, verso 17: os ímpios serão lançados no inferno, e todos os que esquecem de Deus. Se esquecer de Deus é a pior coisa que um ser humano pode fazer nessa terra. Se esquecer de Deus é um atestado de morte certa. Se esquecer de Deus é sinal de dor e sofrimento. Por isso muitos estão caminhando para o abismo. Se esquecer de Deus é saber e ter somente nessa vida esperança de uma vida boa. Mas a minha Bíblia diz: se esperamos neste Deus só nesta terra, somos o mais miserável de todos os homens. O amor do Pai não está em nós, e nós não conhecemos Ele de verdade. Porque o texto é claro: papai, filhinhos, eu vou para o Pai, e quando eu lá chegar, eu vou preparar um lugar para vocês que lembram de mim.
E quando lá eu estiver, eu voltarei de novo para todos aqueles que lembram de mim. Porque aqueles que lembram de mim estarão onde eu estiver. Aqueles que lembram de mim farão menção do meu nome. Aleluia. Quem se esquece de Deus vai atrás de coisas tolas. Quem se esquece de Deus perde tempo com coisas terrenas, com ouro, com prata, com tanta coisa vil. Procurai as coisas de cima e não as de baixo, porque aqui a traça e a ferrugem tudo consome, mas as que estão lá em cima são eternas, duram eternamente, vivem eternamente. Quem se esquece de Deus está vivendo esta terra e não está entendendo que aquele Deus que está lá em cima é eterno e que todos seremos como Ele é, o veremos também. Porque quem se esqueceu de Deus será esquecido dele. Mateus capítulo 7, a Bíblia diz: Senhor, no teu nome pregamos, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, Senhor, no teu nome arrastei multidões. Aí já é palavra minha. Senhor, no teu nome milagres aconteceram e eu fiz. Não vos conheço. Palavra de Jesus. Não adianta pregar o evangelho só do amor. A verdade tem que ser dita. Se você se esquecer dele, ele vai esquecer de você. Porque você pode ter dom, você pode cantar bonito, você pode ser o que for na sociedade, se não lembrar de Deus, vai ficar esquecido. Já estou encerrando. Agora, quem lembra de Deus, no momento da aflição tem refrigério. Quem lembra de Deus, no momento da adversidade vê milagre. Quem lembra de Deus, tem intimidade com Ele, e ainda que o mar se feche, vai caminhar em cima do mar, porque sabe que ou Ele abre, ou vai caminhar por cima. Quem se lembra de Deus, pode ser até um pecador como Davi, mas vai encontrar refúgio na presença dEle, porque tem perdão, filhinhos. Não pequeis, mas se pecares, tem aquele que você lembra dele, ele já pagou o preço. Se você se arrepender, ele te perdoa, ele te abençoa, ele te traz para perto dele, ele ilumina a sua vida, ele faz com que você caminhe. Se você lembra dele, ele vai se lembrar de você. Vamos ficar em pé? Uma nação viveu na terra, viveu todos os milagres de Deus, mas se esqueceu. O livro de Juízes está marcado por um povo que ouvia falar de Deus, soube o que Deus fez, mas se esqueceu dele. Se esqueceu que Deus era capaz de mudar a história dele. Se esqueceram que Deus podia fazer o que eles ainda não acreditaram que podia fazer. E enquanto vocês estão em pé, meu tempo já está acabando. Eu quero te convidar a lembrar de Deus hoje. Eu quero te convidar a entender que Deus não esqueceu de você. Porque a mãe pode esquecer do filho, mas Deus se lembra. Ainda está em tempo de você lembrar de Deus e Deus lembrar de você hoje. E eu quero convidar aqui, Cameron, a primeira pessoa que quer voltar a lembrar de Deus hoje.